Capítulo 547, Conceitos aprimorados. Tradução, Cyber Revisão, 0. Quando Lin Ming mergulhou sua consciência no pergaminho de Jade, ele não apenas viu uma introdução ao conceito de vento, mas também uma variedade de imagens. Lin Ming observou as imagens da brisa rodopiante por um longo tempo, percebendo os intermináveis mistérios contidos nela. Os padrões de vento contidos no pergaminho de Jade pareciam ter uma infinita variedade de mudanças, como se pudessem ser fundidos em uma lança ou passo. Lin Ming decidiu testá-lo. Na área de prática, ele usou o rock dourado quebrando o vazio. Embora a área de prática tivesse apenas algumas dúzias de pés quadrados, os passos de Lin Ming não estavam restritos. Ele era extremamente flexível, e ele se arrastou pelo chão, subiu pela parede, por cima da cama e até pelo teto. O conceito de vento constantemente fundido com o conceito de espaço. A compreensão de Lin Ming do rock dourado quebrando o vazio se aprofundou cada vez mais. Depois de ficar preso na primeira camada do rock dourado quebrando o vazio por anos, ele finalmente estava fazendo um grande progresso para alcançar a segunda camada. O tempo passou inconscientemente. Em seu cultivo a portas fechadas, 5 dias se passaram para Lin Ming. Durante esse tempo, Lin Ming costumava esgotar sua verdadeira essência até o limite. Depois de esvaziar a maior parte de sua verdadeira essência, Lin Ming tiraria um cristal de sangue demoníaco de grau alto de seu anel espacial e absorveria a energia infernal do ar, constantemente nutrindo sua própria verdadeira essência. Comparado com as pedras de verdadeira essência, os cristais de sangue demoníacos, particularmente os cristais de sangue demoníacos de grau alto, pareciam conter uma vontade implacável. Um artista comum com vontade fraca acharia impossível absorver. Lin Ming iria primeiro desgastar esta vontade antes que ele pudesse absorver suavemente a energia do cristal de sangue demoníaco. Mas, em comparação com as pedras de verdadeira essência, as vantagens dos cristais de sangue demoníaco eram óbvias. Eles eram capazes de nutrir a vitalidade sanguínea de um artista marcial que também nutria sua alma. Peng! Um cristal de sangue demoníaco de grau alto explodiu na mão de Lin Ming. O tom vermelho quente e escuro do cristal já havia desaparecido, deixando apenas um brilho cinza pálido para trás. Ele gastou toda a sua energia. A energia sanguínea infernal fundiu-se no corpo de Lin Ming, misturando-se com a tatuagem do demônio celestial antes de continuar para o Dantian de Lin Ming, onde ela se reunia. Sob tais condições favoráveis de cultivo, pode-se dizer que a arte da alabarda da grande desolação de Lin Ming está avançando a um ritmo ridiculamente rápido. Cultivei por apenas 5 dias, mas usei 10 cristais de sangue demoníaco de grau alto. Isso é o equivalente a 1000 cristais de sangue demoníaco de grau médio. Além do custo da área de prática, bem como das pílulas, pergaminhos de Jade e outros recursos, isso não é algo que uma pequena seita possa pagar. Todos os recursos que tenho agora foram tirados dos outros. Nenhum deles poderia ostentar usar sua riqueza tão descontroladamente. Nem mesmo alguém como Lan Xing se atreveu a gastar tão livremente. Havia apenas pouco mais de 20 cristais de sangue demoníaco de grau alto no anel espacial de Lan Xing. Parece que quando ele cultivava, ele tinha usado cristais de sangue demoníaco de grau médio com alguns cristais de sangue demoníaco de grau alto misturado. Quanto mais longe chegava um artista marcial, maiores eram os custos. Era também por isso que os artistas marciais comuns seriam sempre inferiores aos artistas marciais de uma seita. Da mesma forma, essa também era a mesma razão pela qual os artistas marciais dos mundos mortais sempre seriam inferiores aos artistas marciais do reino divino. Lin Ming não hesitava em gastar recursos. Em troca, os efeitos em seu cultivo eram significativos. Ele estimou que não demoraria muito para que ele pudesse chegar no nível intermediário do reino Xiantian. Ao mesmo tempo, com a sua crescente compreensão do conceito de vento, ele estava se aproximando da fronteira da segunda camada do rock dourado quebrando o vazio.
Lin Ming olhou para a grande ampulheta em seu quarto. Se passaram 5 dias completos, era hora de ele sair e alugar alguns discos de batalha. Lin Ming entrou na matriz de transmissão. Com um flash de luz, ele desapareceu do quarto. Depois alguns instantes ele chegou à pousada Orvalho da Manhã. Esta era uma pousada antiquada. As decorações dentro não eram luxuosas, mas eram simples e elegantes. Dava uma sensação extremamente agradável e confortável. Na torre Polaris divisória de céus, esse tipo de estilo era extremamente raro. Senhor Lin. Quando Lin Ming entrou na pousada Orvalho da Manhã, uma bela e jovem garota Fei já estava parada em silêncio ali. Depois que ela recebeu a ordem de Lin Ming, ela chegou aqui antes do amanhecer e estava esperando aqui até agora. Quando viu Lin Ming entrar, ela rapidamente o recebeu. Ela não ousava ser nem um pouco negligente quando se tratava dos desafiantes da torre, especialmente um tão poderoso quanto Lin Ming. Como está o problema que eu pedi para você? Senhor Lin, por favor, tenha a certeza de que entrei em contato com todos os lugares possíveis. Um disco de matriz de batalha de quase imperadores só é alugado nos escritórios oficiais da Torre Polaris divisória de céus e eles cobram preços adequados. Não deve haver problemas com a classificação de autoridade. Ótimo. Me leve até lá. A parte leste do segundo andar também abrigava o maior mercado comercial. Não havia apenas a loja oficial da Torre Polaris divisória de céus, mas também havia lojas e barracas particulares de artistas marciais. Sem exceção, tudo aqui era de alta qualidade. Afinal, todos que vieram para a Torre Polaris divisória de céus tinham um fundo profundo. Se alguém ousasse retirar algum lixo para vender, ninguém compraria. Em vez disso, eles seriam até mesmo ridicularizados pelos outros. Enquanto Lin Ming e a jovem Fei andavam em frente, eles viram um grande número de artistas marciais que montaram barracas na rua. Essas barracas estendiam-se ao longo do caminho. É muito animado aqui. Lin Ming já estava na Torre Polaris divisória de céus há algum tempo, mas nunca havia ido ao mercado público. Pode-se dizer o que ele estava perdendo. Milímetro, por causa dos constantes combates na Torre Polaris divisória de céus, o assassinato é comum aqui. Depois que alguém morre, suas propriedades serão tomadas. Há muitas coisas que não são necessárias, portanto são trazidas para cá e vendidas. É por isso que o mercado de negociação é tão movimentado. Montar uma barraca aqui por apenas um dia custa 50 cristais de sangue de grau médio. Além disso, lutar é proibido aqui. Se alguém se atrever a causar problemas, eles serão perseguidos pelo esquadrão de repreensão, então normalmente não há um problema com a segurança. A jovem Fei estava muito familiarizada com o funcionamento do segundo andar. Ela pacientemente explicou tudo isso a Lin Ming. Então é assim que é. A maioria dos mortos são os jovens heróis das maiores seitas. Portanto, naturalmente, não lhes faltariam posses. Esta Torre Polaris divisória de céus é de fato o paraíso dos fortes. Mesmo que alguém esteja falido, ele ainda pode roubar muitos recursos de outros, desde que eles tenham a capacidade de fazer isso. Ao mesmo tempo, eles também podem comprar materiais e pílulas da mais alta qualidade que a Torre Polaris divisória de céus tem a oferecer, além de receber o tratamento de um imperador. Lin Ming olhou casualmente para as barracas. Ele viu uma barraca que se especializava na venda de vários pergaminhos de jade. Os pergaminhos de jade com métodos de cultivo tinham um valor de 500 cristais de sangue demoníaco de grau médio cada. Se um único pergaminho de jade valia 500 cristais de sangue demoníaco de grau médio, então uma dúzia desses pergaminhos de jade valeria quase 10.000 cristais de sangue demoníaco de grau médio. A escala de transações dessa pequena barraca não era algo que até mesmo uma seita de terceiro grau pudesse se comparar. Mas a atitude do vendedor da barraca era muito desprezível. Ele era desdenhoso, inútil e inacreditavelmente rude. Ele espantava alguém que só estava olhando.
Essa atitude era de deixar sem palavras. Esses artistas marciais eram normalmente os mais arrogantes e orgulhosos de sua geração. Mesmo que eles montassem uma barraca e vendessem itens, eles ainda não baixariam a cabeça para os outros. Lin Ming parou em frente a uma barraca em uma área maior. O vendedor era um fei gordo. Um artista marcial fei era geralmente magro, compacto e gracioso. Era raro ver um fei tão gordo assim. O vendedor gordo parecia um pouco indiferente, como se não estivesse percebendo ninguém. Mas quando viu Lin Ming se aproximando, seus olhos se arregalaram. Lin Ming. Após a luta de Lin Ming com Lan Xing, ele se tornou infame. Ele já era reconhecido como uma das 10 principais potências do segundo andar da Torre Polaris Divisória de Céus. Haha, o jovem herói Lin prestigia minha pequena loja. Existe alguma coisa que você precisa? O vendedor gordo sorriu enquanto falava. Embora ele estivesse surpreso ao ver Lin Ming aqui, ele não estava nem um pouco assustado. Em vez disso, ele tinha um tom de provocação. Eu quero trocar alguns cristais de sangue demoníaco de grau médio. No mercado, a moeda comum era cristais de sangue demoníaco de grau médio. Ocasionalmente, haveria cristais de sangue demoníaco de grau alto. Cristais de sangue demoníaco de grau baixo nunca eram usados. Além de alguns servos que eram recompensados com eles, ninguém os usava. Isso era porque eles eram muito lentos para ajudar no cultivo. Oh! Gostaria de trocar alguns de grau médio por de grau alto. Os olhos do vendedor gordo brilharam quando ele supôs corretamente os pensamentos de Lin Ming. Sim. O vendedor gordo piscou e disse, o jovem herói Lin é um homem rico. Ah, cristais de sangue demoníaco de grau médio devem ser lentos demais para você. Se você quiser trocar por alguns cristais de sangue demoníaco de grau alto, então é claro que você pode. Se você trocar por pelo menos 10, eu posso fazer uma troca com você de 115 para 1. O custo de conversão era normalmente de 100 para 1. Mas na Torre Polaris Divisória de Céus, esse preço era mais apropriado, já que os cristais de sangue demoníaco de grau alto eram muito mais raros. Tudo bem. Lin Ming prontamente concordou, eu vou trocar por 100. 100 cristais de sangue demoníaco de grau alto eram iguais a 11.500 cristais de sangue demoníaco de grau médio. Depois que Lin Ming adquiriu toda a riqueza de Lan Xing, essa era uma quantia simples de ser produzida. Ei, eu só tenho tinta disponíveis agora. Eu os darei a você com antecedência. Quando o vendedor gordo falou, ele tirou uma pequena caixa de jade de seu anel espacial. Ele a abriu, revelando fileiras de cristais de sangue demoníaco de grau alto incomparavelmente puros. Uma rica energia sanguínea misturada com uma pura energia de origem do céu e da terra vazou no ar. Os olhos da jovem fei se arregalaram. Quando ela viu mais de 30 cristais de sangue demoníaco de grau alto subitamente colocados na frente dela, essa visão era chocante demais. Ela não pôde deixar de respirar fundo várias vezes, como se quisesse absorver toda a energia de origem do céu e da terra que emanavam dos cristais de sangue demoníaco de grau alto. Esse tipo de pura energia de origem era extremamente útil se ela pudesse atrair um pouco para seus meridianos. De fato, comparar entre pessoas era ridículo. Esses gênios do topo já tinham talentos que naturalmente desafiavam o céu. Se eles também usassem esse tipo de cristais de sangue demoníaco para cultivar, então o ritmo de sua velocidade de prática poderia ser imaginado. A jovem fei refletiu impotente consigo mesma. Lin Ming olhou para a caixa de jade. Depois que ele confirmou que a quantidade correta, ele entregou 3.450 cristais de sangue demoníaco de grau médio e pegou a caixa de jade. Voltarei em alguns dias pelo resto. 100 peças é pouco e 200 peças é demais. Lan Xing tinha mais de 30.000 cristais de sangue demoníaco de grau médio em seu anel espacial. Lin Ming tinha planejado gastar 20.000 deles e usar o resto para cultivar. Ok.
Ajudarei você a levantar o resto dentro de 10 dias. O vendedor gordo prometeu. Ele não era um ninguém no segundo andar, senão não teria sido capaz de ter 30 cristais de sangue demoníaco de grau alto. Lin Ming assentiu. Ele se virou para a jovem Fei e disse: vamos comprar alguns discos de matriz de batalha. Ah, tudo bem. Trocar cristais de sangue demoníaco de grau médio por de grau alto era apenas uma pequena viagem. O principal destino de Lin Ming hoje era o centro do mercado comercial, onde o Salão dos 100 Tesouros estava localizado. O Salão dos 100 Tesouros era uma loja aberta por um lorde superior de 10 asas da Torre Divisora de Céus. Eles só vendiam a mais alta qualidade de todos os itens de alta qualidade. Quanto aos discos de batalha com mestres de nível quase imperador, o Salão dos 100 Tesouros tinha a coleção mais abrangente. Era várias vezes superior ao que estava no escritório de registro. O Salão dos 100 Tesouros tinha 9 andares. As paredes estavam todas cobertas e protegidas por diferentes feitiços. Depois que Lin Ming entrou, viu que havia apenas 7 ou 8 artistas marciais dentro dele. Esses lugares nunca tinham muitas pessoas. Mas desses 7 ou 8 artistas marciais, Lin Ming reconheceu um deles. Milímetro. É você. Antes mesmo de Lin Ming dizer alguma coisa, a outra parte já havia falado.